Gabatini. Ó, amém, amém, eu recebo. Receba! Pai, Amém. Aquele cara é Irmãos. incrível, aquele cara é incrível, eu adoro ele. Nunca te Olá, perdi. amigos do EmpireCast. Estamos aqui mais uma vez, felizes por estarmos falando das boas novas do mercado imobiliário. Um grande abraço para valendo, você cara? que está aí. É um prazer muito grande estar ouvindo e estar junto de você nesse processo aí. Cleiton Magalhães, dê sua saudação aí aos nossos amigos. Gabi, tá valendo? Caramba, bicho, tu é rápido, hein, Éder? Tu tá mais rápido que o Gabigol na boca do gol ali, cara. Pois é, cara. O Gabigol é o cara. Vamos Cara, lá. o seguinte, hoje foi um dia produtivo. Começamos com uma reunião interessantíssima, uma reunião de comunicação de produto. E depois nós tivemos uma reunião muito boa também com a colega de trabalho, a gerente da empresa, Super Gabriela a Torres. Gabriela Torres, sobre prospecção. E depois a gente recebi parabéns antecipado por aniversariante do mês, dia 28 é meu aniversário. Eu aceito presentes, Opa, tá? parabéns. Vou te dar depois a caixa postal lá de casa. E depois nós tivemos, agora nós estamos aqui com o nosso, é uma honra de receber aqui o nosso amigo Gabatini. É isso, Gabatini? Rapaz, Bagatinho. não erra o nome, não. É, Fala um nome olha desse, só, não mesmo. eu vou Quase. deixar o Quase isso. DHG e falar para o Diego Henrique Gama Ele é sempre um bom apresentador do convidado para dele, que o né? Diego possa nos apresentar. Poxa, é uma honra, né? Gente, prazer estar aqui de novo. É uma delícia. Fico ansioso por essas horas. É muito bom. Igualmente, A gente amigo. tem aprendido juntos e acho que esse vai transformar muitas vidas aqui. E hoje o presente para você antecipado é a presença desse homem que é uma referência hoje aqui. É assim, ó, é igual caviar. Vocês já sentaram à mesa com um Pera aí. leiloeiro? Calma. Né? Depende das oportunidades que a Federal me apresentar. Pois é, assim, Opa. a gente até ouve falar em leiloeiro, mas sentar à mesa com eles, Nunca poxa, vi, que não honra. conheço, só ouço E falar, a né? gente está aqui com o Augusto Bagatini, eu tenho orgulho de chamá-lo de amigo, foi meu professor de direito, sabe? Ele é jovem, né? Começou, me deu aula ali com 21, 22 anos, né? Mas o Augusto é um promissor advogado, depois migrou de carreira, eu acompanhei o processo e hoje é um grande leiloeiro da Federal Leilões, um nome poderoso. E olha, ele vai dar dicas preciosas, nós vamos debater, porque essa é uma seara que eu atuo também com dedicação. Então, Cleito, seu presente veio antecipado mesmo, a presença do Augusto aqui. Muito obrigado. Cleito, parabéns. Feliz aniversário antecipado. Obrigado. Deus te abençoe, te ilumine muito, te dê muito sucesso. Obrigado. Tem muitas bênçãos nas suas vidas. Então é isso, Diego. Eu agradeço muito esse convite. Para mim é sempre um prazer poder falar dos leilões, das oportunidades e também tornar de forma cristalina aí o entendimento das pessoas quanto ao leilão. Tem sempre aquela... É um pouco nebuloso, né? Tem sempre aquela dúvida, as questões assim... do processo, dos procedimentos, o que faz antes, o que faz depois. Daí eu vou esclarecer tudo, vou dar umas dicas preciosas que ninguém dá. Você pode ver esses cursos aí para arrematantes. Eles falham assim em dar assim, a cereja do bolo. Eu acho que tinha muita coisa ali para Peraí, Você peraí. hoje vai receber a cereja do bolo. Peraí. Não deu para entender? Ó, Ele falou uma coisa Vou aqui. falar assim, ó, vou juntar a minha experiência, vamos transformar Vamos esses transformar. dois em atuantes e arrematantes em leilão judicial. Vamos fazer Vamos. essa missão aqui? Amém. Nossa missão Amém. é fazer tá. eles ficarem Agora, milionários. Minha Vamos, missão vamos juntos. é fazer meus amigos serem milionários. Diga lá, Cleiton. É porque ele falou de curso de arrematante, eu fiquei curioso pra saber. Nós estamos preparando aí, arrasta pra cima. Depois a gente fala do ponto Do 2. ponto. Isso é muito bom. Ponto Agora é o dois. seguinte, Augusto, vamos começar do início. Eu estou em dúvida em qual pergunta que eu faço para você, então eu vou fazer as duas e você responde na ordem que você quiser. Tranquilo. Como é que surgiu isso na sua mente? Porque primeiro você quis ser um advogado, pelo que eu entendi, você atua na área trabalhista, e como que isso surgiu na sua vida? E a outra pergunta, e aí como eu já disse, a ordem você responde, o que é um leilão? Porque a gente tem que ir bem pro básico assim, que de repente quem está nos ouvindo aí não tem a correta dimensão do que seja isso. Pois é. Depois que eu me formei no curso de Direito, graduei e passei na OAB, eu era servidor público, então eu precisava me desvencilhar um pouco desse serviço público, porque não era o meu perfil. Aí eu comecei a lecionar, comecei a dar aulas e
dava aula preparatória para a OAB, depois para graduação, pós-graduação. E numa dessas oportunidades eu fui para o núcleo de práticas jurídicas. E eu gostava muito do contencioso, também atuei na Defensoria Pública um tempo e aí fui enveredando. No núcleo de práticas jurídicas a gente tinha um grande problema. É o famoso ganha, mas não leva. 90% do nosso processo era execução frustrada. Então, o que a gente dá de resposta para o nosso cliente? Né? Muito pouca, né? Muito pouca. Nossa, 10% recebe. Isso porque geralmente os 10% são acordos, né? E quem não quer pagar, não paga mesmo. Né? Não adianta. A gente não tinha tantos mecanismos naquela época. Então eu comecei a avaliar os procedimentos da execução, daquela fase final. Depois que você ganha um processo, tem a fase do cumprimento de sentença, né? Então a execução, que a gente chamava antes. E aí eu vi que tinha alguns defeitos. E eu ia atrás dos bens. Eu comecei a meio que especializar nessa área de execução, localização de bens, penhora, avaliação. E aí que eu entrei no mundo dos leilões, porque eu via o imóvel que tinha um valor bom de mercado, era vendido pela metade do preço. E não tinha arrematantes. O leilão era presencial. E aquela adrenalina de dar um lance, dar uma oferta, de participar, aquilo lá, para mim, começou a mexer muito comigo. Eu vi que faltava, assim, alguns detalhes. Sempre tinha um detalhe que faltava. Às vezes no processo, às vezes no procedimento do leiloeiro. E aí que, muitas vezes, por pouca divulgação, então tinha poucas pessoas ali. Os leilões judiciais eram feitos dentro acho que ainda são hoje, dentro de uma sala, dentro do Tribunal do Trabalho. E o extrajudicial é feito de forma eletrônica também. O judicial do civil também é feito de forma eletrônica. Então, hoje, o que permanece no presencial é só o TRT. No meu conhecimento, é isso. E então, eu comecei a ter essa vontade de participar. Aí, eu vendia um veículo, eu via que um mês depois teria um leilão, então já vendia o meu carro, pegava o dinheiro e ia lá e disputava aquele leilão. Aí eu arrematava. Eu vendia o carro, melhorava de carro. Eu comecei a fazer isso. Comprar e vender, comecei a aperfeiçoar. E alguns clientes meus, né, na trajetória, além do núcleo de práticas, eu montei um escritório ao lado do fórum, trabalhista lá em Taguatinga. Cara feira. E ali a gente tinha uma boa captação espontânea. E chegou um momento que o escritório eu já não estava mais dando conta. Eu tinha um volume grande de ações, tinha um bom dinheiro guardado, e o que me chamou a atenção, que me fez apaixonar mesmo, foi pela área do leilão. E foi até quando eu suspendi a captação de clientes, né, a prospecção, e comecei a me dedicar só naqueles processos que estavam em andamento. Especializei em localização de bens, busca, penhora, apreensão, e comecei a aperfeiçoar isso. E comecei a ter um resultado positivo no cumprimento de sentença. Né, agora, é meio que como é que chama? É arriscado esse trabalho que você fazia de busca, hein? Agora, de localizar bens. Eu vou tentar. O Augusto, a gente já se conhece há alguns anos, né? Ele sempre teve essa veia empreendedor. Porque é muito raro o advogado. O advogado, normalmente, ele tende a estar na camada dos burocratas. Bem técnico, né? Técnico. Ele tem uma visão muito... Eu tive a felicidade de não ter problema com a execução, porque, como eu vim do mercado imobiliário, então eu já tinha essa percepção de onde localizar e como localizar bens. Muitos advogados não conseguem. E eles também não têm essa percepção da avaliação, de precificação. Então, é natural que o especialista em execução, ele tenda a entender mais desse processo. Então, uma pergunta básica que você fez, daí que o Augusto vai explanar melhor, mas essencialmente o leilão é disputa. É disputa. Então, assim, tira do mundo jurídico, falando para qualquer pessoa que não compreenda, a essência de um leilão é disputa. Agora, o leilão judicial, porque a gente parte, leilão vende-se qualquer coisa no leilão. Desde a quermesse, que você vende lá um bolo, até o patrimônio, imóvel, licitações e etc. Então, licitações de trecho, né? Quando se faz aí o leilão de postos do pré-sal,
Ali existe uma disputa. Então, o leiloeiro, ele é um gerente dessa disputa. Ele é um gestor, um fomentador da disputa. Ele faz a mediação da disputa. Exato. Ele fomenta qual o papel do leiloeiro? É estimular para que você participe da disputa. Ele quer mexer com os sentimentos mais profundos da pessoa. Aí, Augusto, vem uma questão assim, né? Você tinha alguma pergunta para fazer? Como que funciona esse processo de busca e localização de bens? Isso não é um pouco arriscado? Você já sentiu medo na hora de fazer essa busca? Como é que funciona assim? Não. Deixa só um minutinho, eu queria que ele falasse como é que funciona essa questão de localização de bens. A gente não fica ali como detetive, né? Às vezes fica. Às vezes, muitas vezes. É só para esclarecer para quem está ouvindo, entendeu? Mas tem ferramentas hoje eletrônicas que você faz a consulta, que você pode pedir para o juiz fazer a consulta quando não está no seu poder. Mas quando está no seu poder, por exemplo, você pode localizar o bem da pessoa, os bens imóveis, nos cartórios. Uma dica, muitas pessoas não transferem o imóvel para o próprio nome, né? Então você estende um pouco mais essa busca nos familiares. Um outro ponto que acontece é que também não há o registro, né? Então você pesquisa por procurações que tem em Ressuan. Nesse ponto é fantástico. Então você começa a criar mecanismos que a pessoa criou um mecanismo para burlar o sistema. E você vai arrancando esses mecanismos, essas ferramentas dele e traz de volta. Cleiton, só socializando essa pergunta, porque eu me dedico muito a isso. Aliás, eu tive, assim, minha taxa de assertividade nas execuções que promovo é de 80%, 70%, 80%. Porque eu venho do mercado imobiliário. O corretor de imóveis é um excelente buscador de patrimônio. De oportunidades, né? Não, e de patrimônio para executar. Sim, então, entendi. quando você fala assim, o que o Augusto falou aqui em Ressuan é procurações em causa própria. Muitos investidores, aquele famoso factory, que a gente não vai falar, o agiota, ele não transfere o imóvel para o nome dele, mas ele tem lá dezenas de procurações no nome dele, ou ele tem dezenas de empresas que ele é procurador. Então, o caminho inteligente para buscar uma execução eficaz é, primeiro, você vai buscar as procurações. As procurações, assim como as escrituras, são documentos públicos? Todos, absolutamente públicos. E aí, especificamente, as procurações em causa própria. Vou fazer um parênteses aqui, porque ela tem uma cláusula que o Augusto falou aqui, em Ressuan. Se você morrer, se você alterar o estado civil, ela tem eficácia do mesmo jeito. É como se fosse uma escritura. Então, o investidor experimentado sabe utilizar dessa procuração, porque ele pode escamotear o bem, esconder ali o bem, entendeu? Agora sim, legal. Você falou leilão judicial, leilão extrajudicial. Quais são as modalidades de leilão? Tá. Tem a venda dos bens privados, né, os particulares. Tem os bens públicos, que são feitos pelas prefeituras, né, os órgãos públicos, os organismos. Esses são os extrajudiciais, privados, públicos, e tem o judicial, que ele vem de uma ação judicial, de uma ordem, né, de expropriação do juiz para venda. Então, de diversas situações pode acontecer. No extrajudicial, o que a gente vê muito são os bancos, são alienações, né, fiduciárias, com inadimplência, que fazem a retomada. Então, o banco fez a retomada, ele tem um prazo, são 30 dias, para efetivar o leilão. Então, ele tem que dar a oportunidade do devedor. A gente chama de purgar a mora, que é pagar. Chegar na hora lá e... Isso. Na escritura, sempre tem, na matrícula do imóvel, sempre tem o valor que seria para o leilão. Esse é o da avaliação. E o levantamento da dívida é feito pelo banco. Então, ele tem duas etapas, né? A primeira, asta, a venda é feita pelo valor da dívida. E na segunda, é feita pelo valor da avaliação que está lá na matrícula. Muitas vezes, essa avaliação está um pouco defasada, né? Mas é aquele valor que estabelece a lei. Peraí. Aí que eu ia te perguntar. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Pode falar. Então, vamos lá. Suponha que eu tenha comprado um imóvel há 10 anos atrás. Porque o imóvel em Brasília, ele dobra a cada 10 anos. A gente já conversou isso em episódios anteriores. Então, comprei por R$500 mil e eu devo lá R$400 mil, eu estou pagando isso aí. E hoje,
por algum motivo eu devo 350 mil dessa dívida, o imóvel vale 1 milhão. Então eu devo 350, o imóvel vale 1 milhão. E por algum motivo eu fiquei inadimplente a ponto do banco ter que utilizar desse mecanismo que é o quê? Pegar o meu imóvel e colocar lá. Por quanto que esse meu imóvel ele vai ao mercado? Só para a gente fazer bem prático mesmo a coisa. Reforçando o que eu disse, na primeira aça pelo valor da dívida. Então, no caso, 350 mil. 350 mil. Imóvel que hoje vale 1 milhão. Isso. Okay. Só fazendo um adendo. Peraí. Vai, fala. Só fazendo um adendo, e Augusto, dentro... Por que os leilões ganharam tanta força no Brasil nos últimos anos? Eu acredito muito num processo de desjudicialização das etapas, né, dos procedimentos. Então, por exemplo, a gente melhorou a locação com a lei do inquilinato, a partir de 92, perfeito. E existe um marco disruptivo no crédito imobiliário, nas relações imobiliárias do Brasil, a partir da lei de alienações fiduciárias. Essa lei de 97, ela possibilitou uma celeridade na execução de um bem. E aí, a lei, ela faz o seguinte, ela estabelece lá o valor de referência, que o Augusto está falando, que é o valor de avaliação que você coloca lá. Então, para fins de leilão, coloca lá no seu contrato. Para fins de leilão, esse imóvel vale tanto. Por isso, seu engenheiro vai lá e avalia, vê o imóvel, coloca no contrato. Aí vem o Augusto, corretamente, fala assim, o valor da dívida. Esse é o valor da dívida, eu levo a efeito. O menor valor, naquele momento, é o valor da dívida. Então vamos lá. E é isso que eu queria entender, Augusto. Entendi perfeitamente o que você falou, Diego, mas eu acho que ficou assim, tô com a dúvida técnico. Aqui. Eu tô com a dúvida. Quero que vamos tentar ser mais prática na resposta, porque assim... Então vamos lá. O exemplo que eu dei foi, hoje eu devo 350 mil de um imóvel que vale 1 milhão. Então, a primeira coisa que se faz é colocar este imóvel por 350 mil, é isso? Perfeito. Peraí, calma. Mas eu, como uma das partes, a parte que terá o imóvel leiloado, eu posso via Diego ou via pedir uma avaliação do imóvel para poder atualizar esse preço? No extrajudicial não tem esse mecanismo que você possa fazer. Você é intimado para pagar ou seu imóvel é leilão. Deixa eu só fazer uma aspas aqui, porque a gente precisa voltar um prazo, um passo atrás, não no que o Augusto está falando, porque ele está corretíssimo. Eu entendi a dúvida do cliente e eu já advoguei muito nesse segmento. É que as pessoas acham, o imóvel com alienação fiduciária, ele tem um negócio no direito que chama a propriedade, ela é resolúvel. O que é isso? O imóvel nem é seu, nem é do banco. Ele tem uma condição resolutiva para se tornar de um ou de outro. Então, assim, eu comprei essa jarra. Essa jarra custou R$1.000, mas eu não tinha R$1.000. Então, eu dei R$200 de entrada e vou financiar. Enquanto eu não pagar tudo, eu não posso dizer que a jarra é plenamente minha. Exatamente. E o banco, enquanto ele não considerar inadimplido aquele contrato, ele não pode dizer que é dele. Então, não é nem, não é seu nem meu, é resolúvel. Então, dito isso, existe uma relação contratual. O contrato ele tem muita força no direito civil. Então, quando você firma o contrato, todas as cláusulas estão ditas lá. Lá vai estar dito o valor para efeito de leilão no seu contrato. Então, você, quando assinar um contrato, você vai se ater a isso. Os bancos, eles demoram muito para retomar efetivamente o imóvel. Muitas foram as chances nesse período que foi dado. Mas respondendo sua pergunta, os bancos têm um departamento de compliance. Então, normalmente, eles reavaliam. Eles estão obrigados a um valor X ou Y. Eles analisam a conjuntura de mercado, a Caixa Econômica faz isso, e normalmente, para evitar discussões judiciais, eles trazem para um valor mais próximo da realidade. Mas assim, ele não está obrigado a fazer isso. Mas quem decide isso? O banco. Quem coloca leilão ou é o banco? É o banco. Sempre o banco. No extrajudicial, sempre é o banco. Então o banco chega para a Federal, que é a tua empresa, sim, né, e fala, olha, Augusto, eu gostaria que este imóvel fosse colocado com o lance inicial de tanto. Isso. É isso? É isso, sempre está na matrícula do imóvel, né? É a verbação, correto? Na verbação lá da retomada tá o valor, né, da dívida e da avaliação do imóvel. Mas ele vai ser leiloado, né? O lance inicial, aquele fixo ali, aquele valor da avaliação. Aí tem disputa. Sim. E aí que ele chega no preço do mercado.
Se tiver a disputa, eu tive experiência dessa. é a disputa que leva para o valor de mercado. Eu tive Isso. a experiência dessa. Eu fui comprar um carro no leilão, achando que ia pegar o carro num preço barato. Ele já ficou mais caro que o mercado. Eu falei, não, tô fora, tá fora da Acontece. FIP. Tá fora da pô, FIP. Isso amor é a de Deus, genialidade do papel do leiloeiro. Porque o leiloeiro, as pessoas acham, não, é um burocrata. Não, o leiloeiro é um gestor de sentimentos. Ele Sim. fomenta a pessoa É. ao espírito de emulação, para você ir lá e fazer mesmo. O leiloeiro não, assim, é brilhante porque você disputa e ele é neutro, ele não tá nem aí. Isso. Mas ele quer que eu e você cheguemos a um resultado máximo. Aí, Diego, vem outra pergunta de leigo, que aqui são várias perguntas. O corretor de imóveis, por exemplo, quando ele vende um imóvel, ele recebe a justa comissão. O leiloeiro é mais ou menos assim? Ô, Recebe. Recebe comissão? A remuneração é essa. Essa. É parte disso. Sim. O corretor recebe a comissão no sinal. E o leiloeiro? na Não, arrematação. No final. É mesmo? No final, Mas é assim, ó. A diferença é que Pô, o leiloeiro injustiça, pô. recebe não embutido no valor. Entendi. É aditado. Então já Isso. fica uma dica para quem compra em leilão. Quando você der um lance, é aquele lance mais 5%. Mais sim. Que é a parte dele. É a parte do leiloeiro. E assim, é o dinheiro mais sagrado que tem. Quando eu vejo o edital lá, o Augusto, a Federal está só crescendo. Sigam a Federal nas redes sociais aí. Tem grandes oportunidades. Agora tem uma fazenda Grandes. maravilhosa lá. Duas fazendas. Muito boa. Quando você olha aquele edital lá, a gente olha para nossa praça, aí tem lá 40 imóveis, cara. E sai no mesmo dia, 30. Isso. Pô, o cheque do cara é gordo, rapaz. Eu tô com Mas é da 20 federal, né? imóveis Porque agora. às vezes a gente quer colocar na pessoa física, mas tem toda uma estrutura por trás, a gente sabe bem Tem. disso. Só claro. Que essas pessoas ficam imaginando que tudo é do cara, né? Não, e não imagina que tudo, Custo, né? todo o arcabouço que tem estrutura. por trás, toda uma É. estrutura que você tem Sim. para preparar aquilo ali, né? É muita responsabilidade, porque Sim. a gente é o fiel depositário, né? Além de Sim. tudo. Então, Tem que ganhar bem mesmo. O que é ser fiel depositário? ser fiel depositário é você ter a garantia, você garante o bem, tanto para o arrematante, né, quanto para o comitente. O comitente é aquela pessoa que deu o imóvel, o bem, para você leiloar. Então ele está na sua guarda, você tutela aquilo ali. E só fazer Caraca, uma aspas, que você responsabilidade, tem, hein? é tão responsável que o leiloeiro ele é obrigado a Continua. prestar uma garantia para exercer a atividade. Fala disso aí. Continua essa história. No caso, você é o fiel depositário, você fica responsável pelo bem. Vendeu, você inclusive recebe o recurso e repassa? Recebo e repasso. Caramba. Muita Isso. gente. E tudo com CPF, tá? É, O com leiloeiro CPF. não pode ter CNPJ. Não pode. A Federal Leilões tem CNPJ para as outras atividades dela, né? Mas o leiloeiro é no CPF. O edital é no CPF, tu recebe no CPF. Por causa da responsabilidade civil. Imposto, Das responsabilidades que Então- você possui, qual você coloca assim como a mais séria e a que coloca mais em risco um leiloeiro hoje no mercado? Essa de ser o depositário fiel é a mais pra mim, mais é a difícil. mais difícil. E a condução do leilão. Essa também, porque dá muito problema. Alguns anos atrás os leiloeiros tiveram muitos problemas com arrematantes, né? Acontece hoje ainda, dias atrás, numa reunião no Tribunal de Justiça, um dos leiloeiros falou sobre um arrematante que já vem praticando isso no mercado. Oferta o lance e não compra. Ele oferta e apresenta um comprovante de pagamento, que é depósito judicial, né? Ele oferece um comprovante de pagamento falso. Nossa, É o famoso, Pois é. corajoso, hein? é o famoso envelope sem dinheiro dentro. Isso, Corajoso é. esse cara, hein? Pois é. Agora você falou que esse cara faz isso, mas você como advogado, o Diego também como advogado, é uma burrada que o cara tá fazendo, porque esse cara tá enrolado, hein? Pois é. O problema é o seguinte, a gente vai ter um momento aqui para falar sobre isso. Sim. Tudo que atrai muito dinheiro, atrai falsários. Os leilões, eles saíram do offline e foram para o online. A maioria dos leilões hoje, eles são online. E aí, com isso, vem todas as fraudes que acontecem na internet. Então, a gente pode dedicar um tempo depois para falar sobre isso, mas eu queria dar um passo atrás para falar Existem leilões, como o Augusto disse, judicial, extrajudicial, e a gente estava falando do extrajudicial. Não é, Cleito, que o devedor vai ser surpreendido da noite para o dia, não. A lei traz um rito, e um rito bem sério. O registrador de imóveis notifica o camarada, e ele vai lá e recebe a notificação, só tem 15 dias para pagar.
Não pagou, aí vai fazer o primeiro leilão, o segundo leilão, e ainda assim ele tem o direito de preferência de compra. Então, às vezes, no Brasil, fala, poxa, coitado da pessoa, perdeu o bem. Não é bem assim, porque em muitos casos, o próprio devedor vai lá e compra o imóvel. Acontece muito. Acontece. Muito, porque ele vê o financiamento está insustentável, eu vou me livrar dessa dívida. E nos moldes da nossa legislação atual, como a operação de crédito imobiliário tem seguro, normalmente quita-se a dívida ali, ele não fica devendo depois. Em alguns casos é mais interessante, porque ele tem o direito de preferência de compra. Então, esse mundo ele é muito específico. Por isso, não se aventure neste mundo sem uma assessoria qualificada. Aí que tem uma grande questão. Eu vou usar um caso pessoal aqui. Um dia, um familiar meu muito querido chegou para mim e falou, cara, não entra nisso não. Aí ele falou, não entra nisso não. Porque, olha, primeiro, você está comprando algo fruto da desgraça do outro. Vamos desmistificar isso aqui hoje. Porque o objetivo é esse, né? E depois, como é que você vai tirar uma família que está lá? Tem a mãe, tem não sei quantos meninos, e você vai desalojar aquele povo, você vai tirar aquilo lá, e você vai se sentir bem fazendo isso? Aí começou com uma série de perguntas assim, que eu acho que são perguntas que muita gente tem, porque assim, eu acho que a natureza, sobretudo do brasileiro, Diego, Cleiton, Augusto, é aquela natureza de ser bom, né? Eu acho que a gente é bom, a gente não quer o prejuízo de ninguém, não quer ver... Assim, como que a gente pode encarar essas questões que são ditas assim em fóruns familiares, de forma que a pessoa possa entender que ele não está sendo mal indo a um leilão e praticando essa compra? Essa mentalidade, né, de poder ajudar, de ser bom, né? Ela influencia um pouquinho só, mas 99% das pessoas entendem hoje que a legislação ela evoluiu. Né? A oportunidade que se dá a um, dá a todos. Né? Se por alguma razão a pessoa não pode quitar o financiamento, não pode estar em dia com as suas prestações, é melhor que ele, isso é certo, né, também, é melhor que ele saia desse mundo de dívidas, né? Porque o contrato dele já prevê esse seguro que vai quitar. Vendendo o imóvel, quita. Ele está livre disso, desse aborrecimento. Né? Eu acho que essa dívida atormenta muito mais quem está na posse do imóvel, quem está inadimplente, do que o arrematante que vai tirar a pessoa. Não, a pessoa que está ali, ela já sabe que isso vai acontecer, ela só está esperando o momento para ela sair do imóvel. É muito raro, eu já fiz diversos leilões extrajudiciais, pela Polpex, pela Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Nunca tive problema, nunca vi problema dos arrematantes em desocupar o imóvel. Mas isso que eu queria justamente te perguntar isso. A gente sempre tem um amigo que comprou um imóvel no leilão e teve, assim... No caso desse meu amigo, ele esperou 2 anos. Porque a responsabilidade pela desocupação, em tese, é de quem compra. A gente precisa... no mundo vai surgindo os axiomas, né? Valores inquestionáveis. Essa questão moral, ela existe. A gente tem isso presente equivocadamente, porque trazendo para o campo, e aí fazendo um aspas muito grande, não é assim, no campo espiritual, amar, ter empatia não é ter dó. É disciplinar. Então, se a pessoa... Enfim, há consequências nas escolhas que fazemos. Isso é um fato. Tudo bem. A pessoa pode se reerguer daquela ruína também. É como o Augusto falou. Ele vai limpar o nome e seguir adiante para uma outra situação. Mas trazendo para uma perspectiva mais realista do que nós vivemos hoje, eu vou te dizer que é o seguinte, isso é um grande negócio, inclusive para o devedor. Explico. Muita gente e muitas das pessoas que deixam o imóvel ir a leilão, às vezes é até proposital. Explico. Você tem imóveis que a avaliação dele é muito maior do que realmente se vende na praça. Aí o devedor vai lá e toma um empréstimo com home equity, garantia real. Ele sabe que aquele imóvel não vale, ele recebe o dinheiro aqui, gira o dinheiro. Hoje estamos vendo isso. A Selic está 13,75%. E o crédito imobiliário com home equity, quer seja 9. Então, ele já está tendo uma diferença positiva aí. O imóvel, eventualmente,
valorizou, não valorizou, ele aplicou aquele dinheiro num negócio, ganhou muito dinheiro com aquele dinheiro, e aí ele não tem um compromisso com o imóvel, ele olha o imóvel como qualquer ativo. A maioria dos leilões que a gente percebe aí, as pessoas intuitivamente já fizeram isso, elas já giraram esse dinheiro. Grandes empresas, em todo momento, utilizam-se de fazendas para fazer isso, utilizam-se de grandes glebas para fazer isso, e estão pouco se lixando para o valor que vai ser arrematado. Mas qual é o nome? Que contravenção é essa aí? Não é contravenção, ele é uma escolha de vida. Ele só se tornou inadimplente por conveniência, no caso específico do Diego. E aí, Ed, só para deixar claro... Não é uma fraude? Não, de maneira alguma. Eu comprar uma fazenda, pegar um empréstimo e deixar ele... Não, Cleiton, é um contrato. O banco assumiu o risco de ter a garantia real. Ele sabe aquele risco. Isso é normal, isso acontece toda hora. Isso é contrato. O mundo frio dos contratos. Isso é o jogo do negócio. O mundo frio dos contratos. Você sabe como trabalhar o dinheiro, aquele imóvel, de repente, você não quer disputá-lo no mercado para vender e fazer dinheiro depois, pagar imposto, o que quer que seja, você faz isso. Não estou dizendo que é o grosso das pessoas. Mas você está se referindo a um empréstimo com garantia real e não aquele financiamento que a pessoa faz. A norma é a mesma. Alienação fiduciária. A lógica é sempre a mesma. Ok. Agora, respondendo o que o Cleiton falou, as coisas vão construindo para assim, fazer isso dá trabalho. Você vai criando estigmas em torno do leilão. Um estigma moral. Não, você está tirando a família de alguém. Isso tem que ruir, porque não é verdade, isso é uma relação contratual. E o estigma de que o leilão é muito difícil e que é difícil tirar. Olha, é mais fácil tirar alguém numa arrematação do que num contrato de locação. Perfeito. Mas muito mais fácil, como advogado. Por que as pessoas internalizaram isso? Porque até 97... as garantias eram dadas por hipoteca. Ok. Então, a hipoteca você tinha que entrar com um processo de conhecimento, depois ganhar o processo, aí até a alteração do Código de Processo Civil, até antes, né? O Código anterior, de 73, você tinha duas fases, como o Augusto falou. Você tinha a fase de conhecimento, ou seja, tem ou não tem direito, Éder? Tem direito. Agora você tem uma sentença que diz que você tem direito. Aí você tinha que entrar com ação para executar essa sentença. Hoje o processo ele é sincrético, né? Ou seja, tem duas fases juntas. Então, é muito rápido. E a lei de alienações fiduciárias assegura ao arrematante a liminar em favor dele. Sim. Então, é muito rápido. Maravilha. Agora é o seguinte, e o que é o judicial? O extrajudicial a gente falou aqui agora. O que é o judicial? Tá. O judicial é justamente dessa fase de conhecimento, né, que o Diego disse. Então, por questões, né, diversas questões, acidente de trânsito, ações indenizatórias, né, que gera um direito a um crédito do réu. O réu possui um bem. Perfeito? Aí o juiz, ele, na sentença, muitas vezes, por exemplo, uma ação de família, tem um único imóvel, teve o divórcio, faz o quê? Tenta vender, não consegue. Venda particular, não consegue. Aí vai à asta pública. Leilou o bem e divide. Leilou o bem e divide. O oficial de justiça faz a avaliação, é feito por oficial ou por perito. O oficial faz a avaliação, no caso, e o juiz ele determina quantos por cento. Isso é discricionário. Fala 50%? Pode ser. Menos que 50%, não. Mais de 50% para cima, então é discricionário do juiz. Ele entende muitas vezes que 50% não paga o crédito. 50% é ruim para as partes. Então ele estabelece 70%. Essa prática aí do juízo muitas vezes mata a alienação, né? Mas, enfim, essa ordem judicial para venda, né, para expropriação do bem, ela é o que determina que o leilão é judicial. Que eles vêm em todos os procedimentos. Voltando um passo do civilista, é assim, ó, te devo R$1 milhão, Éder. Você vai tentar receber direto, então, juízo, 15 dias, Éder, para você pagar. Não pagou. Multa, honorários e indicação de bens à penhora. A ordem é como o Augusto está falando. Dinheiro na conta, não achou. Não achou. Achou um imóvel. Aí vai e inicia esse processo todo. Mas se for bem primário, não vai, né? Bem primário vai ou não vai? Se bem de família, você está dizendo? Não, o único bem de família for aquele... Não necessariamente, depende da dívida. Se for, por exemplo, trabalhista, o cara tem uma casa de R$5 milhões e deve 100 mil por um empregado... A casa de 5 milhões vai embora. O juiz faz o seguinte, você pode morar perfeitamente numa casa de 1 milhão. Então, bens de família, em regra, não são sujeitos à penhora. Em regra. Mas existem exceções. Ok.
Aí também aquelas questões que se é o único bem, mas se, por exemplo, é uma questão ligada ao condomínio, né? Perfeito. Ele vai a leilão Sim, porque sim. é uma dívida do próprio... Se for, por exemplo, dívida alimentar, em alguns casos excepciona. Tem Sim. algumas coisas O assim. próprio terreno, né? Legal. A gente chama. Assim, agora, deixa eu te fazer uma pergunta assim. Porque tem muita gente que acha que o negócio que ele está fazendo nunca tá bom e que um outro negócio é o melhor negócio do mundo porque o dele não tá bom. E aí, suponha, meu amigo Augusto, que agora um camarada que tem um imóvel de R$1 milhão, ele chegou para a esposa dele e falou: meu bem, vamos vender nosso imóvel e vamos viver de leilão. O que você diria para esse camarada? Vamos pagar aluguel agora do nosso imóvel e vamos pegar esse 1 milhão e vamos... Contrato Diego. E Brincadeira. vamos agora... Contrato Diego. E vamos agora viver disso daí. O Uau. que você aconselharia para esse camarada? Nossa, eu tenho um mundo para oferecer para ele. Quando ele começar a arrematar, ele vai ficar doido, a mulher vai ficar doida, eles vão ficar malucos juntos, né? Por isso que eu falei que é um negócio de doido. Porque você vê que um imóvel de 300 mil sendo vendido por 200, você ganhou 100, né? Demora um pouquinho? Talvez 3 meses, 4, 6 meses, geralmente, é o teto que a gente coloca para a pessoa tomar posse do imóvel. O judicial, o bom do leilão judicial é isso, porque quando o juiz ele determina o leilão, acontecendo a arrematação, sendo frutífero, confirmou o pagamento, o juiz ele emite uma carta de arrematação com ordem de emissão na posse. O que é isso? Ele manda o cartório registrar aquele imóvel No nome de quem do comprou? arrematante. Não tem escritura, Do direto arrematante. registro aqui no Direto. DF. Arrematante. Em Minas eles pedem escritura. Vai Aqui direto DF pro é registro, direto, já muda tudo. Já Já vai muda direto pro tudo. registro, né? E o oficial de justiça Já te garante a posse. Já te garante a posse. Ele intima quem está na posse, e aí que sempre tem um prazo ali para desocupação. Geralmente é de 15 a 30 dias. Como que acontece no caso, então, daqueles leilões que a TerraCap promove e que existe um ocupante? Ah. É o mesmo... É o mesmo? É a mesma situação? Qual é a diferença disso em relação ao TerraCap e a sua situação da federal? TerraCap tem duas situações, né? É o leilão de bem próprio, são os bens deles, e o da retomada também de financiamento próprio, né? Nas duas situações, se tiver ocupação, você tem que resolver, né? Porque não garante que o imóvel esteja O alienante, desocupado. em regra, quem está vendendo, em regra, não garante a desocupação. Em Não regra. garante. Somente no judicial que você tem esse privilégio, porque o próprio juiz tem competência de dizer, ó, fulano, esse imóvel já não é mais do Cicrano, saia daí, porque agora o Augusto é o quem proprietário. tira? E quem tira? Então, nesse caso? O oficial de justiça, o bom do judicial, a gente pode até fazer um ping-pong aqui, Sim. o que eu falaria no meu escritório de consultoria de leilão para alguém, eu vou falar aqui gratuitamente. Quem tira? Neste caso do judicial, o próprio juiz determina. Perfeito. Então, alguns casos, o arrematante contrata um advogado, nem precisa, no judicial. Porque o juiz, ele vai levar a efeito a ordem dele. A ordem dele foi vender e entregar para o fulano. Então, se ele não sair, o oficial de justiça vai intimar e depois vai fazer todas as diligências para retirar. Não saiu espontaneamente, a ordem sai assim, ó. Saia em 15 dias do imóvel sob pena de desocupação forçada. Isso. Não saiu, vai providenciar um depósito judicial, vai caminhão, não sei o quê, tira a pessoa. Então, Entendi. isso no judicial. No extrajudicial não tem isso. Aí você vai promover uma ação, que é muito simples, por sinal, determinando a imissão na posse. Tendo um bom advogado. Porque a emissão resolve. na posse, por quê? Ele nunca teve. Então, não é reintegração, manutenção, é emissão. É uma ação petitória. É meu, eu vou pegar, sai daí. É assim. Mas assim, em síntese, então você me disse que se o camarada hoje quiser fazer isso, e quiser vender o imóvel dele, colocar esse dinheiro no banco e ficar esperando oportunidades, é um bom negócio. É um excelente negócio. Eu vou te dizer que
o dinheiro não vai ficar muito tempo na conta, não. Porque tem muita oferta. Agora, aí é que está a aqui. grande pergunta, Cleiton e Diego. O que é uma boa oferta? O que é um bom negócio? Vamos lá, eu chego agora e eu tenho uma notícia, Cleiton, que vai ter um leilão da Federal. Eu tenho lá todos os imóveis que estão ofertados naquele leilão. Qual é a boa leitura que eu, que resolvi entrar nesse mundo, eu preciso fazer em relação àquela lista que chega na minha frente? Qual é a boa leitura? Qual é a boa eu vou fazer um interpretação? parênteses aqui. É assim, ó. Se você for investir num determinado segmento, você vai ouvir especialistas. For aplicar na bolsa. Você nunca aplicou. Você vai conversar pelo menos com o seu gerente de banco. Tá, e com quem é que eu converso? Então, não existe a possibilidade. Não se aventure em leilão sem especialista. Tá, mas quem é o especialista nesse caso? O leiloeiro, às vezes, que não está realizando o leilão, ele presta consultoria disso. O leiloeiro pode prestar consultoria. Peraí. Então, hoje você falou uma coisa interessante. Você, no caso, você não pode prestar consultoria para mim sobre um leilão que você está efetivando. Sim, não posso porque eu devo a você todas as informações do bem. Por isso, eu não vou te cobrar por isso, né? Uma assessoria profissional. Não vou falar para você, eu te informo mediante pagamento, não. Mas todos os detalhes eu sou obrigado. Até para ser transparente e ser íntegro contigo, né? E aí, fazendo um aposto. 2 profissionais eu reputo indispensáveis numa operação de leilão. Por isso, o advogado e o corretor de imóveis. O corretor de imóveis e o advogado. Perfeito. Indispensável ouvir um corretor de imóveis sobre uma operação de leilão. Indispensável ouvir um advogado sobre a operação de leilão. O que cada um fala? Vamos lá. A avaliação, eu faço avaliação para diversos, inclusive judicial. Às vezes, ela atende uma subjetividade do caso. Ou seja, o banco, ele avaliou com base no engenheiro avaliou. Nem sempre aquilo corresponde à realidade de mercado. Quem entende de avaliação, quem tem o termômetro de mercado é o Cleiton, é o Éder e o Diego como corretor. Então, o cliente ele é atraído pelo ouro de tolo, porque ele olha a avaliação e vê no segundo leilão 50% da avaliação. Mas, às vezes, aquilo lá é metade do dobro. Então, a essência de participar no leilão é saber avaliar. Se você já é investidor experimentado, já conhece aquela região, mora na região, você já tem um ponto de partida. Agora, você precisa olhar para o corretor e falar assim, vamos ali comigo, vou te pagar uma consultoria sobre a avaliação de um imóvel. Olha, o que você acha desse imóvel assim, assim, assado? Então, quer ganhar dinheiro com leilão? Nutra boas parcerias com um corretor. Chegar no Cleiton no Noroeste, o Cleiton domina todos os preços no Noroeste. Até porque esse imóvel, se ele está comprando para fins de investimento, ele vai precisar. Vender, então, essa pessoa vai ter um interesse muito bom nisso. Tem que ter um bom corretor ao seu lado, que saiba avaliar e que seja especialista na região. Ok. Ponto. Se ele souber do geral, ótimo, mas ideal é que seja um especialista. Está arrematando no Noroeste, ouça alguém do Noroeste. Ok. Ponto. Por que do advogado? Porque aí você vai precisar interpretar o edital. O leiloeiro faz isso voluntariamente, explicar cláusula por cláusula, etc. Mas, assim, o leiloeiro vai atender a todos. Então, ele não vai negar essa dica para um para outro. É bom que você tenha alguém que trabalhe especificamente para você. Por que eu falei do Augusto? O Augusto, nos leilões que ele opera, ele só trabalha ali. Mas ele pode prestar consultoria para você como pessoa natural, como profissional, não exerce mais a advocacia, em outros leilões, em outros estados, em outros lugares. Então, ouça quem tem experiência. Entendi. Então, assim... Então, vamos lá, vamos trocar em miúdos, né, Cleiton? Eu resolvi entrar neste mercado. Sim. Então, eu recebo lá um edital e aí eu converso com os especialistas e eu vejo lá quais são as boas opções. No sentimento teu, o que você acha que é uma boa opção em termos de rentabilidade? Por exemplo, até quantos % eu iria abaixo de um valor de venda de um imóvel, para eu entender que eu estou fazendo um bom negócio? Tá. Não sei se existe essa fórmula, mas é uma pergunta... Sim, existe. Existe, ok. Na prática, os leilões que têm 50% de desconto, né, eles começam uma disputa. Mas quem investe, o investidor, ele não ultrapassa 70%. O teto dele é 70% daquela avaliação judicial. Porque justamente ela pode estar um pouco acima do preço de mercado.
E também tem a despesa que ele vai ter talvez com advogado, para entender do processo, para entrar, não precisa. Muitas vezes não precisa. Alguns juízes pedem para que o arrematante constitua advogado nos autos e passe dali por diante a peticionar os requerimentos dele através de advogado. Então, ele já contabiliza isso tudo, né? Alguma despesa que ele vai ter com a reforma. O investidor diligente, ele vai até o imóvel, ele faz uma busca, ele contrata um corretor de confiança, ele tira as certidão dúvidas. de ônus, né? Tá. Isso. Mas acontece da pessoa, por exemplo, doutor, comprar o bem e ele ser surpreendido depois que receber a casa, que ali por fora até estava tudo legal, mas por dentro estava... Aí é o risco da operação. Então, isso. Então, esse 70%, então, no caso, garantiria parte dessa uma espécie de reforma, alguma coisa nesse Sim, sentido, né? Eu vou dar a fórmula. Eu já comprei alguns imóveis de leilão e já assessorei muitas vezes. Estou do Vamos lá, lado Diego. oposto. Vou te dar o que eu faço. Se eu começasse hoje, não soubesse nada, primeira coisa, procure bons leiloeiros. Siga, vá à junta comercial, identifique quem são os leiloeiros credenciados, cadastre-se nos sites dos leiloeiros. Os leiloeiros, o Augusto manda todas as ofertas. Eu estou cadastrado lá. Então, Eu ele também. manda o newsletter. E eu Todos. também, e acho que é muito clara as informações da forma como você passa. Porque é importante a gente também dar esse feedback para quem está ouvindo, né, Diego? Sim. De que a gente traz um convidado para cá que realmente vai agregar. Então, acho que você deve... Daqui a pouco ele vai passar todos os... E não é porque os é meu amigo, endereços, não. O cara é muito sério. eletrônicos dele. Muito sério. Como advogado, como leiloeiro, procurou fazer. Foi uma longa jornada de 2 anos e meio aí de credenciamento e trabalho. Não, a caução que ele teve que depositar reuniu todo o patrimônio dele, assim, juntado para poder garantir o exercício dessa profissão. Conta um pouco sobre isso. Como é que é essa trajetória? Como é que você fez isso? Como é que é essa Como é que você trajetória? juntou tudo? E... Tem gente falando, não, agora eu vou ser leiloeiro. Não é assim não, amigão. Como é que funciona? Pois é, eu até imaginava assim, que era mais fácil, né? Mas primeiro tentei me especializar, né? Então eu já tinha aquelas ideias de leilão, eu participava. E estar do outro lado do balcão é mais difícil, né? A grama do vizinho às vezes é um pouco mais verde, né? Então eu observava o leiloeiro, observava as situações e eu via que era aquilo. Então eu comecei a juntar o patrimônio, saí de Taguatinga. Hoje eu estou estabelecido no Lago Sul. A casa lá que nós temos, lá que estabelece o escritório, tem um pátio pequeno, mas comporta os leilões judiciais. Tem uma área fechada, que também comporta os bens, né, que sejam ali alienados, pequenos, né? Mas comportam uns 60 metros quadrados que é fechado. Isso tudo gerou um dinheiro, né? Precisava de ter um dinheiro para fazer essa manutenção. Então, a partir do momento que eu peguei o dinheiro, juntei o dinheiro da matrícula, que na época era acho que 60 mil reais, e fiz a caução. Aí eu fui me especializar, procurei cursos para leiloeiro, não tem. Aí o que eu via? Curso para arrematante. Eu vi umas coisas bacanas, aí eu começava a agregar. E aí que eu fui começando a criar o meu próprio, minha própria rotina, minha própria documentação, né? Participando de leilões. Para ser leiloeiro, eu tive que participar de muitos leilões. Tem alguma formação profissional que tem que ter? Por exemplo, leiloeiro pode ter qualquer formação profissional ou tem que ser advogado, por exemplo? Não, pode ter qualquer formação profissional, não é exigível. Mas exige muita dedicação de estudos para você entender muito a legislação que comporta. Mas abre vaga, sim, por exemplo, estamos abrindo vaga para leiloeiro? É assim que funciona? Como é que é isso? A Junta Comercial daqui do Distrito Federal, há um ano, mais ou menos, 1 ano e meio, lançou uma informação no próprio site da Junta, informando que estava credenciando os novos leiloeiros. E aí, a minha matrícula é 92, acho que, salvo engano, agora está com 180 e tantos. Então, deu um boom de quase 100 leiloeiros aqui em Brasília. Mas são leiloeiros de outros estados que vieram para cá. E aí, só fazer um parênteses. Já pessoas experientes. É a né? mesma dor que a gente vive. Não adianta ser leiloeiro e não ter praça. O tribunal aqui, por exemplo, exige 2 anos de prática, 3 anos de prática na praça. Então, você não pega do tribunal. A Caixa Econômica, idem, um critério altíssimo. Então, assim,
Não existe norma, existe um decreto que regulamenta o leilão no Brasil, apenas. Não Só. tem formação nem nada. Só que, por que é muito reduzido? Porque nem todo mundo tem capacidade de fazer a caução, primeiro Isso, ponto, que não é o perfeito. 60 mil, é matrícula. A solvência do leiloeiro. Você vai leiloar um imóvel de 5 milhões. Você precisa ter solvência para garantir aquela circunstância. Sim. E tem o aspecto de que o leiloeiro responde civil e criminalmente Criminal. pelos leilões. Explica melhor essa calção, porque eu particularmente gostaria de esmiuçasse um pouco mais isso. Chegou um imóvel de 5 milhões lá. O que você tem que fazer como leiloeiro para que esse imóvel vá a leilão? Tá. Se for judicial, basta ter o credenciamento, ter a matrícula na junta comercial, o credenciamento no tribunal. E o seu site tem que ser avaliado pela equipe de TI. Então, passa por um dia de trabalho deles, de reunião, e tem alguns requisitos, né? Você tem que cumprir algumas exigências para eles te aprovarem. A falta desses requisitos, você não entra, não adianta. Independente do valor, o tribunal passa para você, que aqui tem um núcleo de leilões, o NULED. Pessoal muito competente, o pessoal é perfeito aqui. Eu sou leiloeiro em Brasília, no Amazonas, Goiás, Tocantins, Minas Gerais e São Paulo. Leiloeiro em 6 estados. É uma corrida. É um Uau, trabalho. hein? É um trabalho, hein? É um trabalho Como é que você pesado. conseguiu chegar aqui hoje? Pois é. É porque é meu amigo. É amizade. Porque é meu amigo. Eu ia dizer isso aí. As pessoas acham que... Quem tem amigo tem tudo. É. Pois é, você vai ver aí no meu Instagram, tá lá assim, em 3 meses, né, já o quanto eu viajei, percorria, dá pra fazer uma volta ao mundo, né? Tipo isso, é mais ou menos o quanto eu corro, né? É Mas bastante a trabalho, maioria, bastante coisa, a maioria dessas... Mas eu queria ouvir sobre as garantias. As Ah, garantias. sim, verdade. A gente não falou sobre isso. Né? O tribunal não exige garantias, bastam essas garantias. Credenciamentos em outros órgãos exige, por exemplo, eu estava para fazer o credenciamento em Goiânia, salvo engano, Secretaria de Administração, uma coisa assim. Exigência, que você já tivesse realizado leilões que superasse 10 milhões. Então você já tinha essa experiência, essa expertise. Então, algumas exigências que eles colocam nos editais, muitas vezes é para selecionar o leiloeiro que está mais apto, que tem mais atividades. Então, o lastro que ele exige é experiência, não o lastro em dinheiro ou depósitos, não. Alguns casos, sim, Cleiton. Alguns casos. Quais casos? O comitente que determina. Então, por exemplo, se a Receita Federal quiser exigir de você uma garantia de 5 milhões de reais para que você atue como leiloeiro, ela vai exigir. Vai exigir. Já aconteceu com você antes? Não. Não, né? Não, eu pulo fora desses. mas eu acho que a gente risco, né? A gente devia focar muito, porque interessa muito, é quem está interessado em entrar nesse mercado. É isso. Porque a gente está chegando lá. Agora sim, uma pergunta. Você estava com uma pergunta engatilhada e eu quis encerrar o assunto. Sim. Faça a sua pergunta e depois eu faço outra. A partir de quanto uma pessoa interessada em entrar nesse mundo dos leilões, a partir de quanto você acredita que um casal que está a fim de, começar a ver... Porque você pode levar... Pelo que eu entendi e que o senhor falou para nós aqui hoje, é que é leve, é mais tranquilo e que você pode construir um patrimônio comprando e revendendo bens adquiridos no leilão. A partir de quanto você acredita que eu, um cara iniciante no ramo do leilão, eu posso ingressar nesse negócio? Tá. Falar pela minha experiência própria. Minha primeira aquisição, né, no leilão foi um Gol antigo, que eu paguei 5 mil reais. O famoso Gol Bola. Gol Bola, entendeu? Se você não sabe disso, vá na internet agora Gol Bola. E descubra o que é um Gol Bola. Você comprou um Gol Bola e por quanto? Quanto você pagou nele? 5 mil? Paguei 5 mil. Aí, quando eu fui tirar o primeiro, olha só a expertise do menino. Quando eu fui fazer a retirada, eu não tinha chave. Eu chamei um chaveiro, já foi mais 200 reais para fazer a chave. Aí vai dar partida, bateria riada. Acho que na época uns 400 ou 500 reais a bateria.
vai dar partida novamente, não pega. Vai ver o motor tinha batido. Caraca. Mas vem cá, você Eu tive que mandar no Não, guincho foi a e primeira fazer compra. Eu vou te fazer uma pergunta Primeira agora compra. como consumidor, cara. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Mas o leiloeiro não é responsável por nada disso? Não é responsável por nada disso. É no escuro que eu compro? No escuro. É porque você tem o prazo para visitação, né? Mas eu não posso dar partida no carro? Pode. Tem casos que eu não posso nem entrar no carro. Ah, mas você tem que avaliar, né? Esse já não entraria. Mas se você... Aí você pergunta pro pessoal lá do pátio se o carro foi andando, se foi no guincho. Você tem que ter um pouco mais de sabedoria. É investimento. Empreendedorismo, tem que ser empreendedor, né? Você sabe- investigativo. Você sabe e que eu tal. tava, sabe que eu tava Foi o conversando meu isso com primeiro você leilão. agora? Fala. Antes da gente começar aqui. É a arte de perguntar. A arte de perguntar. Às vezes a gente é muito pouco curioso em tudo. E a qualidade das perguntas é que determina o sucesso, às vezes, dessa E empreitada. mais do que isso, Éder, eu acho que é a força do especialista. Quanto Às vezes as especialista? pessoas querem fazer tudo sozinho. Querem fazer sozinho. Cara, o cara do desmanche pode falar assim, tô nem ligando. Não é. Ele vai fazer, sei lá, 5 vezes mais do que agora, isso. agora, voltando aos R$5.000. Então, assim, o que a gente poderia dizer hoje, você está dizendo da tua experiência há anos atrás, né? Hoje, no dia de hoje, complementando sua pergunta. Eu posso começar com pouco dinheiro, posso ter surpresas, reserva um pouco de dinheiro para poder os percalços. Você foi pego de surpresa e aí você aprendeu muita coisa que você pode me ensinar agora. Falar assim, olha, o que você aprendeu com a compra desse Gol e como você melhorou para os próximos e até chegar ao que você Pois hoje. Aí, depois dessa bucha que eu comprei, eu ainda consegui vender ele por 8. Olha Tive aí. lucro de R$1.000. Gastei 2 para resolver o problema. Lavei eu mesmo, lavei o carro, passei um aspirador lá, anunciei Faz por a conta aí, 10. tia, quantos por cento e deu 20. R$1.000 de 5 mil? 20. 20%. 20%, Aí. divide por 12, deu quanto aí? Né? Eu Então, vou te dar um exemplo mais fácil dentro do mercado imobiliário. Tá bom, diga aí, vai lá. e aí, que a partir disso eu comecei a ter um pouco mais de cuidado, cautela. Aí eu comecei a entender um pouco mais de edital, de avaliação, de ver se visitação do bem. E comecei atrás. E justamente isso, doutor. Você tem que perguntar. Quanto mais você perguntar, mais você vai fomentar o seu negócio, né? Mais você vai entender. Vamos lá. Hoje, tudo virou digital. Né? Virou. Hoje diz que o Bussarello fala o tempo todo aí, Romeu Bussarello, que é um cara que a gente é fã dele, ele fala o tempo todo que nós temos que ter alma digital. Agora, o que você acha dos leilões digitais hoje? Eu não sei se é o nome. Qual é o nome que leilão? Eletrônico. Eletrônico. Isso faltou Pregão eletrônico. Você curte isso? Você acha que é uma tendência? Veio para ficar? Vai substituir o presencial? Como é que você Já enxerga? substituiu, não tem mais. Não tem. Tem muito simultâneo. O TRT está fazendo muita coisa presencial. É bom. Imóvel geralmente é eletrônico mesmo. Bens menores, bens móveis, já vai muito pro presencial. Pode falar. Dá mais lance, né? Dá mais expectativa. É mais gostoso de fazer. Para quem tá desse lado do balcão é mais gostoso. Aquele é uma lance da delícia. adrenalina que você falou, pô. O cara vai lá, pô, dou 10, o cara dou 15. Dou 20, Aí outro- 25, aí 35, leva, 40. Você já levou prejuízo por emoção? Eu não, né? Além desse gol aí. Né? Mas, eu vou falar prejuízo. que aqui a gente tem dois lados. Eu vou falar pro lado do consumidor de leilão. Primeiro, o digital democratizou o acesso ao leilão. O Cleiton perguntou, quanto eu preciso? Eu já participei de leilão cujo valor do imóvel era R$8.000. Entendi. R$6.000. Entendi. Então, você pode comprar um imóvel. De repente, você não tem lastro para comprar um imóvel em Brasília. Mas, às vezes, num leilão eletrônico, você tem lastro para comprar no interior que você estudou, analisou, foi no IBGE, viu o tamanho da população, comprou um lote lá de R$8.000. Eu já arrematei situações, Cleiton, de 15, 16 mil e vendi por 80. Não entendi. Agora, ele lembrou de uma coisa aqui. A gente falou sobre levar prejuízo por emoção. Mas, tirando aquela outra piada, eu quero perguntar para você o seguinte. Você, como leiloeiro, você tem que deixar seguir ou você pode dar um basta ali no momento? Não, tem que deixar seguir. Mesmo que ultrapasse o limite da insanidade. Isso. Eu participei de eu estava fazendo assessoria para um colega. Para um cliente.
fomos no leilão presencial no TJ, quando ainda era presencial. E tinha uma série lá de bens. E um imóvel lá no SIG, salvo engano, é um imóvel bom, grande. A avaliação era 9 milhões, lance mínimo 4 milhões e meio. Aí um senhorzinho falou, eu pago 9. Aí era um oficial que fazia o papel de leiloeiro ali. Aí o leiloeiro falou assim, não, eu vou fazer a segunda asta e o senhor dá 4,5. Ele falou, não, eu vou pagar 9. Eu olhei assim, ele tá bem do meu lado. Eu falei, o senhor vai deixar de pagar 4,5 para pagar 9? Ele falou, mas não vale 9? Eu falei, vale. Eu falei, então vou pagar o que vale. Eu falei, e aí? Tudo Caramba. bem, ué? Caramba, cara, que é isso, cara? Ô, Cleiton, eu vou te falar. Eu pago quanto que eu acho que vale. Cara, é curioso, né? É curioso. Curioso. Eu não durmo sem olhar editais de leilões. Todos os dias. É religião isso pra mim. Eu olho o edital todos os dias da minha vida. Exceto sexta-feira à noite. Claro, sexta e sábado eu não vejo o edital de leilão. Muito mas bom. excetuado esses 2 dias, eu vejo o leilão sistematicamente. Fiscal, Porque minha vida... Você é fiscal, a minha vida foi transformada pelos leilões. Deixa eu te fazer uma pergunta agora. Aonde você vê isso? Então, é o que eu estava falando. Eu acompanho, uma forma de eu entender se o mercado está quente ou frio, se tem dinheiro ou não na praça, são os leilões. Olha só que interessante Por quê? isso. Aham. As pessoas falam, o mercado está retraído. Todos os editais têm saído. O mercado está. Talvez nós não estejamos Talvez falando... esteja cauteloso. Não estejamos falando da língua do cliente. Infelizmente, as pessoas não sabem o princípio do leilão. Estou falando para consumidor de leilão. O grande barato de entrar nesse negócio é ganhar dinheiro. Tá? Não tem outra graça. Então, avaliar é fundamental. Você quer mudar de vida? Busque assessoria especializada e você vai mudar de vida com os leilões. Eu conheço gente que ficou multimilionário através de leilão. Por quê? Você perguntou. Eu já fiz negócio de comprar por 8, 15 mil reais e vender por 80. A casa da minha mãe, que a minha mãe mora hoje, comprei para ela, a 1/5 do valor do mercado. E eu lembro bem disso, você vibrando por ter feito isso. Porque a mãe assim, da gente... A inteligência que a gente precisa construir para maximizar o resultado. Então, leilão transforma vidas. Agora, olha só. A gente já está indo para o fechamento. Mas eu lembrei do que você falou lá no início. Você falou que tinha uma cereja do bolo. Que você diria somente para quem está acompanhando o EmpireCast. Então a gente pode dizer que esse aqui é o parte 1. Não, tem que fazer muitos aqui. Calma. Do parte do leilão... Parte 1. Parte 1. Vai ter o parte 2. Mas vamos... Gabi. Mas, vai ter o parte 2, hein? Mas vamos ouvir... Vai ter o parte 2. Mas vamos ouvir a cereja do bolo. Sim. Tá. Ó, voltando aí àquela sua pergunta de quanto você precisa. Né? Eu tenho 1 milhão guardado. Eu aconselharia a pessoa a diversificar. Trabalhar tanto com veículos, tá? Algumas máquinas são boas de venda e o preço dela é 20%, 30% da avaliação que sai. Que tipo de máquina? Máquina para indústria. Então, agrícola também? Máquina agrícola também. Sabe uma que sai muito, Augusto? Máquina de marceneiro. Marceneiro fica inadimplente. De marcenaria. Coladeira de borda, não sei o quê. Isso sai muito. Porque o cara mete os pés pelas mãos, não sei o quê. Mas e a você máquina compra por cara 20%, vende por 50%, aí vai embora. Ou você quer abrir um negócio, por exemplo. Um exemplo, Silvio Santos, ele montou uma TV com leilão. Com leilão, a TV do Silvio Santos iniciou com um leilão de transmissão da antiga manchete acho que foi da Record. Que faliu e era mais moderno do que a Globo. Era da Record. E ele conseguiu com o leilão. Não tinha nem tecnologia. Tá. Vai lá, continua. E aí, então, se ele diversificar, ele consegue picotar esse dinheiro dele, né? E gerar dinheiros todo mês. Porque se ele investir 1 milhão num imóvel de 2, comprou pela metade do preço. Mas e aí? Quanto tempo ele vai retornar esse dinheiro de volta? Né? Pode ser que ele não consiga vender num prazo que ele tem em mente, né? 6 meses, 1 ano, talvez. Mas, se ele picotar dessa forma, ele começa a ter uma análise ampla de mercado. Ele vai conhecer mais leiloeiro, mais procedimentos, então ele vai ficar um pouco mais criterioso, né? Vai ser mais especializado, né? E hoje, eu fiz o leilão de um imóvel, realmente, lá perto de Padre Bernardo, saiu por R$ 4.100 uma chácara lá. E aparentemente a avaliação dela é R$ 16 mil.
Então, por falta de quórum ou por conta do falta de interesse, falta de pessoas? Foi uma deficiência ali do oficial de justiça quanto à avaliação. Entendi. Ele avaliou uma chácara por R$750. Então, enfim. Nossa, e aí é que eu tô te falando. Procure especialista. Você vai pegar essas oportunidades. E que o especialista também te dá uma noção de liquidez da coisa. Porque às vezes você compra um lugar que é barato, mas não tem velocidade de venda, não tem liquidez. Não tem. Então você está comprando barato, mas você não tem o retorno do teu capital rápido, né? Mas serve de garantia, né? Tem documento, serve de garantia para outras coisas, Sim, né? Para outros negócios. Verdade. Às vezes, né? Uma coisa boa de leilão é isso. Você compra abaixo do preço, a avaliação você vai lá e toma crédito. Por exemplo, para diminuir a questão da liquidez, você comprou um apartamento, aí você fala assim, cara, eu não quero ficar descoberto financeiramente. Vai, faz uma operação de home equity e volta de novo com dinheiro para a rua. E depois bota para vender. Você financia o próprio imóvel. Claro. Isso. Sim, você dá como garantia real. Empréstimo de garantia real. Agora, tem um detalhe que eu queria existe uma situação onde que eu posso comprar, por exemplo, você está lá leiloando uma A200 2020, branca, com banco caramelo, topíssima. O Cleiton tá louco por uma A200 linda. Entendeu? Aí vamos supor, corta isso aí, cara. Vamos lá. Aí o seguinte, o cara vai comprar. Aí eu tenho, por exemplo, R$30 mil para dar, eu dei o lance, aí eu posso parcelar este carro. Se for leilão judicial, no caso, não sei se eu acho... Não sei se eu posso parcelar sem comprovação de renda, sem nada? Como é que funciona esse parcelamento? Eu ia falar justamente desse ponto. Para quem é investidor também e tem um pouquinho de dinheiro ali para pagar as parcelas, o leilão judicial é o melhor que tem. Vai muito do edital, do que delimita, né, o juízo. Eu tenho uma fazenda para vender e o juiz determinou ali o parcelamento com atualização pelo INPC e juro de 1%. Vendi um imóvel aqui em Brasília, parcelamento 30 meses, com entrada de 25%, sem juros, sem atualização. O juiz ele não deu nada, ele deu seco. O Código de Processo Civil, ele fez proposta? Ou foi... Não, o juiz tem que prever no edital. Mas o juiz disse que tinha que ser INPC mais 1%. Esse do Goiás, da Fazenda, sim. Sim, INPC, e o daqui de Brasília, zero. Porque a baliza é o Código de Processo Civil. O Código fala, no mínimo 25% e até 30 vezes, e as consecutários legais o juiz que coloca as correções. Então é um baita negócio, inclusive, para quem está descapitalizado. Sim, muitas vezes até quando você saca que o imóvel foi avaliado, tem avaliação 2018, ninguém pediu para reavaliar, que ele está fora do preço do mercado. Você vai lá e arremata ele na primeira asta. Aí você faz a proposta, manda lá o e-mail para o leiloeiro. No meu edital consta isso. Se você tiver interesse na arrematação, na aquisição parcelada pelo preço da avaliação, você manda uma informação, um e-mail para mim, e eu submeto ao juízo. Ele homologa do leilão. Aí não vai antes da segunda asta. Antes da segunda asta. Ele não vai a leilão, praticamente, né? E na prática ele não iria. Aí, se o juiz homologar, perfeito. Ele não vai deixar ir para a segunda para concorrer a 50%. E eu posso vender esse ágio no meio do caminho? Por exemplo, eu comprei agora, financiei em 30... Não, financiei em 30 meses. Mas eu comprei muito bem comprado e eu sei quem pode se interessar por aquilo lá. Eu posso fazer essa venda e informar lá que eu estou transferindo esta dívida. Aí é uma devedor no processo. Sim. Mas o mais indicado é justamente fazer operações a mercado. Você faz um contrato com a pessoa. O juiz não vai fazer essa curadoria de negócio. Não é um financiamento, é um parcelamento. Então não é proibido eu comprar parcelado e revender. Não é proibido, mas veja, não se confunde com o financiamento. O juiz não está te financiando, ele está parcelando. Parcelar e financiar são coisas diferentes. Show de bola. Porque eu perguntou o seguinte, eu comprei o seu carro com um sinal de 30% e financiei o resto de 36 meses direto com o tribunal, é isso? Cleiton, eu vou falar coisas que podem acontecer, porque eu tenho um compromisso, eu sou profissional dessa área, eu tenho um compromisso com que
Raramente se tem parcelamento de veículo. De veículo, Ponto. não tem. Não vai ter. É um ou outro leiloeiro Não que se faz. gere essa expectativa porque não tem, e quando tem é extrajudicial em outras questões. No tribunal, porque o bem imóvel, você entregou, tchau e benção, amigo. Ele vai sumir com aquele bem, o juiz não vai fazer isso. Esquece. Então, no mundo real, os parcelamentos se dá muito em maquinário, às Sim, vezes, maquinário. em imóveis, em alguma medida, ou empresas. Você pode leiloar o que for nesse Entendi. segmento. Agora, aquilo que é móvel, você me parcela esse celular, eu sumi com o celular, acabou. E como é que você vai executar? Então, e no mundo real, isso não acontece. Eu vi muito na internet, muito mesmo, falando da compra de automóveis parcelados. Mas aí é um financiamento. Muito. Aí Deve ser. o Sem leiloeiro... juros e sem exigência mas de aí o renda. leiloeiro, Perigoso, por exemplo... É exatamente o que eu quero falar Tem para você. programa na internet sobre isso. Mas inclusive. deixa eu te falar, Cleito. Existe no mundo Tem. da internet a fraude, porque o leilão ele enche os olhos de todo mundo. É isso aí. E aí o cara vai lá e fala assim, ó, o maior leiloeiro de carros do Brasil chama Soder Santoro. O próprio site dele já foi Já falsificado. foi várias vezes. Então, Entendi. é o maior leiloeiro. Então, esse segmento, eu te digo, quer entrar, é muito bom. Não entra sozinho. Depois que você fizer o quarto, quinto leilão, aí você fala, não, agora eu vou sozinho. tá. Aí é que eu acho que não vai acontecer. Porque se o cara está acostumado a ter boa assessoria, que você não tenha nunca a sensação de que você pode descartar quem está te ajudando. Porque se você está ficando bom, é melhor você continuar com as tuas consultorias, porque isso te faz crescer mais. É uma falsa ilusão, sabia? A automedicação, ela atrapalha o paciente. E também você achar que você pode ser um autônomo, assim, em todo segmento. Eu tenho, assim, igual a gente que acha assim, o corretor, eu não preciso do corretor para vender meu imóvel. Eu não preciso de não sei quem para fazer tal coisa. E eu acho que o nosso caráter informativo aqui, ele é muito para isso, né? Bom, se o cara é bom naquilo, vá até ele e faça negócios com ele constantemente, né? Se você vê alguém fazendo algo e parece muito fácil, existe um treinamento profundo por trás disso. Ou seja, não foi da noite para o dia, né? Esse negócio é muito sério, leilão. Assim, por isso que a minha preocupação é porque eu já vi muita gente perder muito dinheiro dando sinal falso, site de leiloeiro falso, caindo em armadilhas aos montes, comprando imóvel fora do preço. Existem milhares de dicas que a gente poderia dar. Eu tenho uma planilha que faz métrica de valor, inclusive com custo de oportunidade. Porque às vezes a pessoa, estou comprando por 50% do valor. Aí Será? ele tem uma exposição de capital durante 6 meses ali, e ele poderia, primeiro, ele tem que tirar no mínimo a renda fixa, que ele ganharia se não estivesse fazendo nada. Depois ele falar, cara, eu poderia ter comprado isso, isso, isso e isso. Então tem um custo de oportunidade aqui que eu preciso mensurar. Então, isso é uma ciência. Comprar em leilão, investir em leilão é uma ciência, mas é maravilhosa. Maravilhosa. E os corretores de imóveis, eles podem, principalmente... Já Cleito, aproveita você, e já faz suas considerações finais. Eles podem prestar assessoria. Então, se quer entrar nesse ramo, primeira dica, estude, leia o mínimo, procure leiloeiros credenciados, assine a newsletter dos leiloeiros, porque eles vão te mandar gratuitamente todas as oportunidades que eles têm lá. Então, estude, converse com alguém, escolha um micronicho, separe parte do seu patrimônio para isso. Você tem R$1 milhão, eu diria, pega 250 mil e fala assim, isso aqui é para leilão, para o resto da vida. Sistematicamente. Uma última dica. Existe um mito de que imóvel de leilão não se financia. Mentira. Você pode alavancar o seu patrimônio a partir de imóveis de leilão. A Caixa Econômica é a que mais realiza leilões no Brasil de imóvel. Você pode financiar com juros especiais, inclusive, aqueles imóveis lá. Na sua proposta, pode ir com financiamento, alguns daqueles imóveis. Desde que você esteja com a carta de E crédito aí você aprovada. fala assim, eu não É tenho... isso? Exatamente. Eu Tá. não tenho R$1 milhão, mas eu tenho 250 mil para dar de entrada e tenho crédito. E comprei um imóvel arrematado de R$1 milhão que vale 2. Olha que sensacional isso. Parabéns. Sensacional. E aí depois o corretor vai revender e vai ganhar dinheiro. Então, o mercado imobiliário ele tem um sem número de oportunidades. Os Estados Unidos está há muito tempo à frente da gente nisso. Eles têm lá o foreclose, que é o que a gente seria aqui a execução da hipoteca. Isso. É muito mais recorrente, porque lá tem hipoteca de primeiro e segundo grau. As pessoas olham para o imóvel com a oportunidade de obter dinheiro, não é nem como um imóvel para morar. Entendi. Então, procure especialista, procure corretor para assessorar, estude, porque isso transforma vidas. Sensacional. Cleiton, suas considerações finais aí. Hoje nós tivemos aqui dividindo a mesa do leilão, o Diego e o nosso convidado, e as dicas que eles passaram para nós foram realmente muito valiosas
E eu hoje estou convencido de que em breve, muito em breve, eu vou participar do meu primeiro leilão. Maravilha. E vai ser na Federal, Show de bola. Ponto Leilões, do nosso amigo convidado, que é o primeiro programa hoje, esse é o parte 1. Você já está convidado para o parte 2, a gente vai programar isso direitinho, até para a gente fazer aqui uma reunião para ver o que a gente consegue explorar de forma mais objetiva todo o seu conhecimento. Aqui só faz cereja do bolo, né? Vou dar agora. Eu estou convencido de que se você participar de um leilão com um leiloeiro sério, credenciado e cercado de garantias, como o nosso amigo advogado Diego e corretor de imóveis aqui falou, você não tem erro, não existe erro. Você pode construir o seu patrimônio de casa própria, de carro, o carro dos sonhos, através do leilão. É isso, doutor? Estou errado? É isso, não, perfeitamente. Augusto, eu queria que você falasse a cereja do bolo para nós. Nós precisamos encerrar o programa de hoje. Eu quero saber dessa cereja. Tá tão pouco esse programa que 2 horas. Né? Deixa ele falar agora aqui para a nós gente falamos aí, desmistificamos aí um pouco dos judiciais, extrajudiciais, e foi bem passando, en passant, correto? Mas tem um detalhe que poucas pessoas percebem. 70% em média dos leilões, dos bens levados a leilão, não são arrematados. Por quê? Por questões diversas. Né? Avaliação mal feita do oficial ou do perito. Aí vem problemas do imóvel, questão de localização. Muitas vezes o problema assim, de endereço, né? Está o endereço X, mas o imóvel está no endereço Y. Então, você não tem como você concretizar uma arrematação. Mas existe o imóvel, existe a matrícula, existe um documento, né? Existe a propriedade. Ele não foi arrematado. O que você pode fazer? Pesquisar esses imóveis que não foram arrematados, entrar em contato com as partes, solicitar um advogado para fazer uma proposta de aquisição. E muitas vezes essa proposta ela é aceita. Você pode fazer uma proposta de parcelamento e aí você vai identificar se vale a pena aquele imóvel. Primeiro você vai contratar as pessoas especialistas, né? O corretor de imóveis, um bom advogado, para ler o processo e ver se não vai ter problemas. E depois você vai fazer uma oferta. Muitas vezes, o que acontece? O juiz, lembram que eu disse que o juiz ele estabelece discricionário, estabelece um valor, dá um desconto de 20%. Ele matou a arrematação. Não vai ter disputa. Por quê? Eu disse que o investidor ele chega a 70%, não é? Quem é que vai comprar 80%? Só interessado, sim, para ele mesmo, próprio, Então, só se for uma avaliação antiga, se fosse uma avaliação antiga, teria uma disputa, né? Mas você vê ali o processo todo redondinho. E com 20% de desconto não vai gerar. Se você identifica esse imóvel uma oportunidade, vai lá. Se você entende que 70% está no preço... Vai para cima. Vai para cima. Faz uma petição lá, gruda lá com o seu advogado. Super valiosas suas dicas. Demais isso aí, viu? Demais. Essa eu tenho uma coleção delas de coisas, ó. Essa ideia ficou guardada aqui. Olha só. O Augusto vai voltar aqui. Mas vai voltar com a tua ajuda. Olha lá, Augusto. Faça as perguntas que você quer. Porque e a gente vai responder aqui. Você vai fazer as perguntas e nós vamos chamar o Augusto aqui com a tua participação. A primeira aqui, nossa, foi com o objetivo, né, Cleito, Diego, de trazer informações... Descobrir. Aí você deve ter ficado com dúvidas aí, deve ter perguntas para fazer. Você vai mandar para o EmpireCast e a gente volta num segundo momento aqui. Sim. Com o Augusto, que já é amigo, já é sócio aqui do programa. Entendeu? E a gente já traz ele aqui. Agora eu vou fazer um jabá aqui. Qual que é o imóvel que você fala assim, ó, tá lá no seu edital, que é o melhor que você tem aí? Divulga aí. Um imóvel. Pra gente já fazer vaquinha aqui e comprar esse negócio. Eu tenho um apartamento aqui na Asa Sul, 307 Sul. Volta que eu esqueci de gravar. Vai lá. Qual a oportunidade que você tem hoje, Augusto? Olha, eu tenho um imóvel urbano e tenho um rural. O urbano é um apartamento na 307 Sul, que está indo pela metade do preço. O apartamento vazado, terceiro andar. Opa. Pense no apartamento.
pense no apartamento. Ele vai precisar de uma reforma. Hoje o preço de mercado dele é 1.150.000, mais ou menos. Foi avaliado por 1 e está indo em segunda asta por 500 mil. Vai ter disputa? Vai. Qual a expectativa nossa? É aquele 70%, né? Vai chegar a quanto? Mais ou menos 700 mil? Acho que com 700. O pessoal fala muito de 650, 680, que chega 700. Então, se você tiver bala na agulha aí para tentar 700 para cima, esse imóvel é uma excelente oportunidade. Você faz uma reforma básica nele, contrata um bom arquiteto, transforma esse imóvel, porque ele está original. Está com um piso de taco de madeira, aqueles azulejos, 100% original. Faz uma reforma nele, torna ele mais atrativo, não vai gastar muito, né, se não for o seu orçamento. Você vai vender ele por 1.200, 1.100 a 1.200, dependendo da reforma que você fizer. Então, se tiver um bom arquiteto ali para fazer um bom projeto para você, é sucesso garantido. E o rural? O olhinho brilhou aqui, ó. E o rural? O olhinho brilhou ali, ó. Aí, Gabi, até você quer esse apartamento, né? E o rural? Ó, o rural tem uma fazenda no Jalapão, 50% de desconto também. Zé Augusto, essa é para você. Zé Augusto Martins, é para você, Zé Augusto Martins, essa é para você. Pense no lugar lindo. É aquilo ali. Mas, tem 1.384 hectares, é uma fazenda terra nua, tá? Só terra. Qual o pé valor? da serra tá 1.700.000 e alguma coisa. Agora de cor, assim, uns quebrados. Tá lá no site? Tá lá no site? E as Federal pessoas que Alemães. querem te seguir, como é que elas te acham? Tem Fala para aquela câmera ali, que tá aqui de frente para você. no Instagram, federal.leilões, na internet, leilõesfederal.com.br. federalleilões.com também. Legal. E tem uma fazenda ali em Govelândia, Essa no Goiás. Tá boa, 4 milhões e pouquinho. 4 milhões, Boa. o preço dela é quase 8. Tem Govelândia? Govelândia, fica do lado de Tumbiara. Olha o bom. só, Olha sensacional. Margem do Rio, Sidney. Paranaíba. Essa fazenda é produtiva, tem 5 galpões, tem galpão de ordenha, tem curral com balança, tem lugar para criação de ave, de caprino, dá para fazer piscicultura com tanque rede. Área excelente. Tem 2 áreas agricultáveis com pivô. Ó, cada pivô vale 1 milhão. Olha só. Você tá doido. E tá 4. Tá 4. Olha aí, Entendeu? gente. Olha, Esse daí, cara, e parcela também. Esse daí é o que tem um jurinho lá de 1% ao mês. Parcela em 6 vezes. 30. Olha. gente, sensacional. Amigos, presta atenção agora. Vamos olhar todos para aquela câmera ali. Hoje foi um programa sensacional, um programa de muitas descobertas, muitos ensinamentos, muitas dicas, Oportunidades. E eu acho que é isso que esse programa se propõe. Ser um canal de informações, um canal de bênçãos e de novidades para que você possa, com segurança, trazer rentabilidade para a sua casa, para a sua família, através do mercado imobiliário. Então estamos muito felizes hoje. Augusto, muito obrigado. Foi uma honra nossa ter você aqui conosco e esperamos que você mande as suas dicas para que nós possamos trazê-lo o mais breve possível para cá e gostaríamos de contar com você no próximo programa. Um forte abraço, obrigado por tudo. Obrigado. Abraço, Até a obrigado, próxima, gente. meus Até a amigos. próxima. Prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.